Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou falar sobre Jaybird Freedom. Eu acho que hoje ninguém tem dúvida que os fones Bluetooth vieram para ficar, né? Eles trazem uma conveniência a mais, por você não ter que se preocupar com fio. Hoje em dia eles estão cada vez mais baratos e eles trazem opções às vezes muito interessantes a mais, né? Por exemplo, equalização, um aplicativo que controla diversas funções, né? O Parrot Z, que é um exemplo clássico disso. E há um tempo eu tive a oportunidade de testar o Jaybird Blue Buds X, né? Que era meio que uma primeira versão de um fone in-ear Bluetooth da marca Jaybird, e eu fiquei muito impressionado com o que eu ouvi. Para mim, ele não pareceu bom para um fone in-ear Bluetooth. Ele era um fone bom, ponto, né? Comparado a outros in-ears na mesma faixa de preço, né? Com fio, ele era excelente. Eu gostei muito do que eu ouvi. É uma marca que foca principalmente em fones feitos para atletas, ou seja, pessoas que querem usar o fone fazendo exercícios, mas eu achei que também ele ia além disso, né? Eu gostei muito da qualidade de som dele, independente do seu tipo. Mais recentemente, a Jaybird introduziu um modelo novo, né? Que é o Freedom. Ela atualizou o Blue Buds X, né, que agora está no Blue Buds X3, e o Freedom é uma outra versão assim, do mesmo conceito, mas ele está numa outra posição na linha. Ele é um fone feito só com uma armadura balanceada por ouvido e parece que o objetivo dele é ser ainda menor e ainda mais prático que o Blue Buds X. Fisicamente ele é muito pequeno, ele é praticamente assim, a parte do fone em si é quase a mesma coisa do antigo Clip X10i, né, que era um fone muito pequeno na época, eu acho inclusive que era o menor fone que tinha no mercado. Depois apareceu aquele Jayce QJs, mas enfim, o Clip X10 foi um fone dos menores que eu já vi. E o Freedom é basicamente a mesma coisa, só que sem fio, né? Ele é um fone in-ear sem fio tradicional, ou seja, os dois lados são conectados por um cabo, só que não existe conexão entre o fone e o MP3 ou o smartphone. Isso é feito por Bluetooth. Ele tem um módulo Bluetooth que fica no cabo, mais para o lado direito, e é onde existe os controles e o módulo Bluetooth em si. Mas a principal diferença entre os Blue Buds X, né, aqueles antigos que eu avaliei, é que nele, num lado tinha a bateria e no outro tinha a entrada micro USB, para você carregar o fone. E a grande questão é que, por consequência, o fone em si era um pouquinho grande. No caso do Freedom, meio que toda a eletrônica está no módulozinho Bluetooth, inclusive a bateria. Então o fone em si é muito menor, mas em compensação eu achei que o módulo ele é grande e ele fica do lado direito, e ele fica pendurado, fazendo peso, sabe? Isso que eu achei que não é uma solução tão boa. Poderia ser pior, porque quando você pega o pacote, você vê que existe uma outra pecinha que é para onde você carrega, porque o módulo em si, ele não tem entrada USB, então para você carregar o fone, você coloca essa pecinha grudada no módulo e essa pecinha que tem a entrada micro USB para você carregar. Além disso, a pecinha tem uma bateria interna, então é o seguinte, o módulozinho, né, que já está no próprio fone, ele te dá mais ou menos 4 horas de autonomia, né, o que é pouco, mas essa pecinha te dá mais 4. Eu acho que o módulo já é um pouquinho inconveniente, porque como eu falei, ele pende e fica caindo de um lado só, e se você coloca essa peça com a bateria extra do carregamento, fica pior ainda. Então, esse é minha única crítica, né, física em relação ao fone, porque eu acho que poderia ser um pouquinho... Podia ter uma solução que seria um pouco de um meio termo, né, entre o que eu vi no Blue Buds X e o que eu estou vendo agora no Freedom. De qualquer forma, fisicamente ele é muito bem construído, ele é principalmente feito em metal com algumas peças de plástico. O controlezinho, ele é super bonito, bem desenhado, ele é feito com um material um pouco mais emborrachado. Essa pecinha também, né, que você gruda para você carregar, é legal, sabe? É tudo bem feito, tudo dá bastante segurança. E o pacote é bastante completo. Você tem dentro da caixa um saquinho, né, que é para você carregar o fone, né, para você levar para os lugares. É bem pequenininha, bem conveniente, mas não protege de impactos, porque ela é macia. Você tem uma seleção grande de ponteiras, né, de vários tamanhos e alguns tipos. Ele inclusive vem com 3 pares de ponteiras Comply, né, de espuma, que eu particularmente gosto muito. E várias wings, né, que são... É uma peça que ela encaixa no fone e ela deixa ele mais seguro na parte interna das orelhas. Para mim não foi necessário, porque como o fone é leve,
e vem com ponteiras Comply, né, que para mim deixa um encaixe muito seguro, eu não achei necessário colocar essas wings e elas depois de um tempo me incomodam um pouco, apesar de virem em 3 tamanhos diferentes. Então, para mim não teve necessidade, já consegui um encaixe excelente, um ótimo isolamento e um bom conforto, só com as Comply e nada mais. Além disso, o Jaybird vem com uma coisa muito interessante. Ele tem, assim como os Parrot, ele tem um aplicativo que permite que você controle o som do fone, né? Como ele é um fone Bluetooth digital, ele oferece essa possibilidade e é uma coisa que eu gosto muito, apesar de muitos audiófilos torcerem o nariz para isso. É um aplicativo bem simples, bem desenhado, bonito, que te mostra a porcentagem da bateria do fone, te dá esse equalizador, né, com várias bandas, ele é gráfico, então você pega a bolinha e arrasta para cima e para baixo na frequência que você quer. E ele também te dá opções pré-definidas de equalização feitas por outros usuários, mas também por celebridades com as quais a Jaybird fez essa parceria. E para quem que é o Jaybird? Ele é principalmente feito para atletas, né? Como você vê no próprio posicionamento da marca, ele é um fone feito para ser usado fazendo exercício. Trazer essa conveniência de um fone sem fio, que te dá mais liberdade com os braços, né? Você não vai, sem querer, esbarrar no fio e tirar o fone, né? Quando você estiver correndo, por exemplo. E ele é a prova de suor também, né? O que para essa galera é excelente, né? Você não precisa ter medo de em algum dia ter algum problema no fone por causa do suor, né? Eu vejo muita gente perguntando isso nos comentários, por exemplo, putz, esse fone aqui, ele é bom para fazer exercício, o suor vai estragar? No caso do Jaybird, você não tem que se preocupar com isso, né? Ele foi desenvolvido para isso. Mas ele também funciona para outras pessoas, né? Para entusiastas ou até pessoas que simplesmente queiram um fone bom, sem fio, nessa faixa de preço. É aquilo, eu não acho que ele se limite ao negócio de fazer exercícios. Eu acho que ele é muito bom, né, em qualidade de som, em conveniência, e se aplica para outras coisas. Agora vamos falar do som. A primeira vez que eu coloquei o Jaybird Freedom, eu fiquei bastante impressionado porque ele é um fone baseado numa única armadura balanceada por lado e a sonoridade que eu encontrei ali não tem nada a ver com o que eu espero de um fone desse tipo, né? Geralmente fones baseados numa única armadura, eles têm uma sonoridade muito focada nos médios, com alguma carência na extensão nos extremos, ou seja, eles não têm tantos graves e nem tantos agudos e extensão, né, para cada um dos lados, né? Os graves você não vai conseguir, por exemplo, num fone normal, né, um Ultimate Ears SuperFi 5, segunda geração, que eu já tive, uma resposta, por exemplo, 20 Hz a 15 Hz com muito volume. A mesma coisa no extremo superior, né? A resposta desses fones costuma ser um pouco estreita. Isso não é o que eu encontrei aqui, né? A minha impressão, né, a minha hipótese, é que o fone, mesmo no aplicativo, sendo colocado como flat, ele já tem alguma equalização própria da Jaybird que tentou meio que resolver alguns dos problemas inerentes a fones desse tipo. Né? Que nem o Parrot, se você coloca ele passivo, né, ou seja, com o fio ligado no telefone, ele é pavoroso, é um dos piores fones que eu já ouvi na minha vida. Só que ativo, existe um circuito ali interno que compensa todas essas questões. Eu já escrevi sobre como é que isso pode ser feito, né? Tipo, o ajuste acústico de um fone ele pode ser feito eletronicamente ou acusticamente. No caso do Jaybird, eu acho que foi feito ali um ajuste eletrônico, né? Para que o som dele fosse como a marca quer. Né? Basicamente, ele tem graves bastante cheios, né? Eles têm extensão, eles têm volume, eles têm massa. E é isso, né? Isso não é o que você espera de um fone desse tipo. Então, enfim, eu fiquei bastante impressionado e eu gostei do que eu vi, né? Os graves, eles são um pouquinho exagerados, né? Quando você está com o aplicativo com ele em flat, mas são graves de ótima qualidade, eles têm peso, eles têm textura, eles têm detalhamento, não é nada absurdo, né? Não é nada que vai muito além da faixa de preço dele, né? De fones dinâmicos, por exemplo, nessa faixa de preço, mas é bem legal, né? Enfim, eu acho que vai agradar a grande maioria das pessoas. Com relação aos médios e agudos, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque, de novo, com o fone em flat, com alguns gêneros, por exemplo, se eu coloco um jazz, ou uma Cecile McLaurin Savant, ou uma Diana Krall, alguma coisa desse tipo, eu gosto demais do resultado. Eu acho que ele tem o corpo nos graves, os instrumentos são tridimensionais, o timbre nos médios e nos agudos é bom, ele tem um ótimo nível de detalhamento. Nesses casos, eu acho que ele vai além do que você espera de um fone desse tipo, dessa faixa de preço. É claro, né? Eu não estou falando de nada que equivale a um fone incrível, né? Por exemplo, até um Duno DN2000 que está numa faixa de preço parecida, mas é um fone excepcional, ou até um In-Ear Custom. Ele não chega nisso, claro, mas ele excede as minhas expectativas, pelo menos. É uma apresentação super equilibrada, apesar dos graves um pouco mais fortes, muito agradável, é um som muito gostoso de ouvir.
Em compensação, quando eu chego e boto, por exemplo, um rock mais pesado, um Creed, um Dream Theater, um Porcupine Tree, eu achei que ele tem um pico ali nos médio agudos que incomoda, né? Por exemplo, na música A Nightmare to Remember, do Dream Theater, tem o bumbo da bateria, ele tem um som com um kick muito forte. Ele é aquele som de bumbo comprimido. Não tô falando de uma forma negativa, mas é um som, não é aquele bumbo cheio, sabe? É um bumbo mais tipo, direcionado, com mais ataque. E esse tipo de mixagem do bumbo, ele tem o peso nos graves, mas ele tem mais do que isso, essa região do ataque que está localizada principalmente nos médio agudos. E é isso que o Jaybird acaba meio que enaltecendo, né? Ele dá um destaque para essa área que quando eu ouvi eu falei, gente, isso tá muito esquisito. Porque é como se um pedaço do som do bumbo tivesse com muito volume numa parte que seria dos médios da voz. Então é um pouco estranho. Ele fica, dependendo, né, do estilo, né? Nesse caso, ele fica com uma personalidade muito gritante, né? A voz do Labrie às vezes é meio incomoda, é agressivo. Então é isso, né? Acaba virando uma coisa que depende muito do que você está escutando. Pode ser excepcional, né? Isso pode contribuir para uma ótima apresentação, mas pode ser ruim. Mas é aí que entra a carta na manga do Jaybird, né? Ele é um fone digital, então com o aplicativo você consegue resolver isso, né? Você pega ali a bolinha próximo dos 3,5, 4,5 kHz, você abaixa um pouco a energia nessa região e o problema em grande parte está resolvido, né? Você consegue, enfim, trazer para baixo essa área mais agressiva e chegar num resultado muito mais interessante que se adequa a um grande número de estilos musicais, né? Você usa o aplicativo para meio que corrigir um pouquinho aquilo ali que não te agradou. E é isso, assim, por mais que os puristas não gostem muito desse tipo de coisa, cara, esse é um fone que não é feito para ser um fone de altíssima fidelidade, é feito para ser um fone que tem uma boa sonoridade para as pessoas que fazem exercício, enfim, para quem quer usar o fone na rua de uma forma conveniente e prática. Então, por que não já botar o som dele da forma como você quer, né? Se fosse um Sennheiser HD800, né, um fone que é para ser a coisa mais fiel do mundo, beleza, né? Mas não é. Então, assim, eu acho que não tem nada errado em você mexer no som dele para deixar ele mais de acordo com o seu gosto. E é justamente isso que o aplicativo permite. Você quer, diminuir um pouco os graves para ficar, né, mais linear? Beleza. Você quer aumentar o brilho nos agudos um pouco mais extremos? Ótimo, tá feito. Você ter essa flexibilidade, para mim, é uma coisa fantástica. Claro, isso nunca vai fazer com que o Freedom chegue no nível de um fone absurdo, né? Você não vai conseguir transformar ele num HD600, num Focal LA, num Duno DN2000, né? Existe um limite, mas você consegue mexer pelo menos na tonalidade dele, né? Você não vai melhorar o palco, você não vai melhorar o detalhamento, você não vai melhorar, sei lá, até o timbre. Né, você tem alguns ajustes que você consegue fazer, né, mas eles atuam na tonalidade, ou seja, só na equalização. Mas de qualquer forma é uma coisa ótima, né? Isso me agrada muito. E ter esse tipo de controle, né, de liberdade com o fone, agora eu vou escutar a música eletrônica. Cara, vou aumentar um pouco de grave, vou aumentar os agudos. Eu vou escutar jazz. Cara, deixa os graves mais baixos, aumenta o brilho nos agudos mais extremos e você tem uma resposta excelente, né? E crucialmente, é um fone que foi feito para isso, ele foi feito para aguentar isso. Então eu me lembro de quando eu tinha ainda tenho, aliás, um Bang Olufsen A8, né, aquele earbud da Bang Olufsen, ele não tem graves praticamente, né? E na época que eu tinha um iPod Classic, eu já tive um outro A8 inclusive, e eu colocava no Bass Booster do iPod. E uma vez ele começou a meio que estourar o alto-falante do A8, né? Eu perdi o fone por causa disso, porque é uma equalização um pouco dura, vamos dizer assim, né? Não tão bem feita, e o fone não aguentou, né, esse extra de graves. No Jaybird você não vai ter esse problema, né? Qualquer coisa que você faça no equalizador ali tá dentro do limite que a Jaybird projetou para esse fone. Então, de novo, pra galera que gosta de equalizar e tudo mais, é ótimo, perfeito. E para os que também nunca tiveram experiência com isso, pode ser bem legal também. Assim, é aquilo, eu não tenho o hábito de equalizar fones, mas, cara, se eu tivesse um Jaybird Freedom, eu ia deixar ele do meu jeito, né? E, aliás, uma coisa bem interessante é que é o seguinte, por exemplo, ele está pareado com o meu telefone, eu mexi na equalização no aplicativo do MySound. Se eu parear ele com outro telefone, essa equalização vai se manter, né? Ela fica gravada no próprio fone. Concluindo, eu gostei muito do que eu vi no Freedom. Assim como no caso dos Blue Buds X, né, aqueles primeiros que eu avaliei, eu encontrei um fone que não é só um fone bom para um in-ear, ou um fone bom para um fone feito para pessoas que querem fazer exercício. Eu encontrei um fone bom, ponto.
Assim, eu teria um, sinceramente, para poder usar em situações um pouco menos pretensiosas, vamos dizer assim, né? Que eu não estou querendo a melhor qualidade de som possível, apesar de ele ser muito bom, porque é aquilo, né? Ele é excelente, mas existem outras opções muito boas nessa faixa de preço. De repente você consegue um Duno DN2000 usado e é uma outra categoria de fone. Mas mesmo comparado a várias opções na sua faixa de preço, para muitos ele vai ser uma das melhores opções. Não só pelo pacote, né? Por ser um fone Bluetooth, por ser um fone com o aplicativo de equalização. Não, ele é bom ponto, ele tem uma ótima sonoridade que vai se encaixar excepcionalmente bem para muita gente. Então, eu realmente recomendo ele. Gostei muito do que eu ouvi. Acho que a Jaybird continua mostrando que é uma das marcas talvez mais interessantes até do mercado, assim, de novo, por aliar essa série de coisas, né, esses vários benefícios num fone que é super conveniente, que tem uma ótima qualidade, que tem um aplicativo que permite que você mude a sonoridade do fone, que é a prova de suor, é equipamento resistente, né, que não vai ficar dando problema toda hora. Então, assim, é isso. Eu gostei muito do que eu vi, assim como nos Blue Buds X, e ele está muito recomendado. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscreve no canal. Um grande abraço.